T-Voz, sua TV online. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E para falar um pouco sobre essa data e sobre também as questões envolvendo a violência doméstica, a gente conversa hoje com a doutora Soraya Pignoni Ravagnani, que é delegada titular aqui da DDM de São Joaquim. Doutora Soraya, obrigada por receber a gente aqui na delegacia. É um prazer falar com você. Obrigado. Muito obrigada, o prazer é todo meu em estar aqui podendo conversar um pouco com a população e marcar esse dia que é tão importante, né, que representa assim a luta das mulheres, né, uma luta, graças a Deus, de muitas vitórias, mas de muito ainda a se alcançar também. É uma data, doutora, dia 8 de março, a gente sabe que todos os anos acontece, é comemorada essa data aqui em São Joaquim e também em todo o país. É uma data internacional, na verdade. É o que ela representa para vocês mulheres e o que essas mulheres podem comemorar? Olha, ela representa realmente a luta, porque esse dia foi escolhido não foi por acaso. Ele se refere ao dia em que muitas mulheres foram queimadas vivas numa fábrica lá na Inglaterra, porque elas queriam melhores condições de trabalho, uma carga horária justa e um salário justo. Então, pelo fato delas serem mulheres, a carga horária e o salário não eram respeitados. Havia uma grande diferença em razão do sexo, se era o feminino ou o masculino. Então, desde então, o mundo todo vem dando um passo de cada vez, cada país respeitando a sua cultura, respeitando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, vem tendo políticas para melhorar essa condição da mulher, né? Em termos de Brasil, nós avançamos muito porque a mulher, outrora, ela era totalmente... estava à mercê do pai e do marido. Então, ela não tinha praticamente direito nenhum, nem ao voto. Era o pai quem escolhia o marido, né? Ela devia muitas obrigações e não tinha nenhum direito reconhecido. Se a gente for ver uma coisa mais atual, a gente pensar quantas mulheres que morrem em razão de um parto, em razão de uma gravidez que não é assistida, isso tudo havia falhas no governo. Então, é uma coisa que nós já estamos melhorando, não na sua totalidade. Tem muito ainda a se alcançar, mas é uma luta. O nosso lema é luta para sermos reconhecidas, é luta para termos os nossos direitos reconhecidos, para sermos valorizadas, para não sermos tratados como objeto sexual, como simples objeto de prazer ou de um trabalho doméstico, sem desmerecer. Agora, doutora, a gente sabe também que há aquela violência talvez velada, imposta muitas vezes pelas músicas, às vezes pela mídia também, daquela imposição da beleza que a mulher tem que ter, que muitas acabam buscando isso e acabam se dando mal, que a gente vê muitas mulheres acabam morrendo com lipoaspiração e outras coisas nesse sentido. E talvez também, muitas músicas, hoje a gente pode colocar aí o funk e aquele sertanejo universitário, também que ajudam na questão da apologia de maneira velada. Qual que é a sua opinião também com relação a isso, doutora? A minha opinião é que isso é permitido em razão da liberdade de expressão. Né? Nosso país, nós temos essa liberdade. Só que é importante que os jovens tenham consciência, e se não tiverem, que isso seja passado nas escolas, faculdades, enfim, no sentido de que música é uma coisa, estilo de vida é outro. A gente pode citar um filme que foi lançado recentemente, que fala também sobre o masoquismo de uma forma romântica, e a gente sabe que o sadomasoquismo é uma doença. Então, na verdade, a gente acaba tendo que exigir muito dos nossos jovens hoje, ou seja, cantar uma coisa, ouvir uma coisa, mas praticar outra. Ou seja, eu não sou contra essa liberdade de expressão, mas eu fico temerosa com tudo que isso desencadeia. Porque realmente, como você disse, alguns jovens não têm, não falo só jovens, pessoas, né, os seres humanos, às vezes não têm uma postura de separar aquilo da vida real, acaba confundindo as coisas e isso traz problemas, isso traz consequências e tudo mais. Com relação à violência, a violência é uma das lutas mais difíceis
que a gente vem travando com relação às mulheres, porque nós ainda temos muitos casos de violência física praticada contra as mulheres, física, psíquica, econômica, e sempre pelos entes queridos, sempre por pessoas que deveriam amá-las e protegê-las. Então, isso realmente, nós temos que dar um passo de cada vez, fazer tudo aquilo que nos for possível fazer para que a gente obtenha, num lapso temporal curto, em alguns anos, essa plena consciência de que o ser humano, independente do sexo, ele deve ser respeitado e tratado de forma não violenta. Doutora, muitas vezes a gente ouve falar o seguinte, às vezes um casal namora e a namorada já percebe um namorado assim, um pouco violento, costuma frequentar bares, costuma ficar fora de casa e às vezes a namorada acredita que com o casamento tudo isso vai mudar, tudo isso vai melhorar. Na prática, o que a senhora observa com relação a isso? Olha, isso é perfil. A pessoa ela não é violenta por estar solteira. Ela é violenta porque é o perfil, ele tem um perfil violento. O casamento não corrige ninguém. Se antes do casamento, que as pessoas tentam se mostrar apaixonadas, tentam dar o melhor de si, mostrar somente coisas positivas, entendeu? No casamento, as claras, isso fica muito mais evidente. Então, eu sempre falo, casamento não conserta ninguém. Ah, ele não trabalha, mas se casar ele vai trabalhar. Não vai. Ah, claro, né, Estevão, a gente tem que colocar assim que toda regra tem exceção. Às vezes a pessoa está num momento difícil, aquele não é o perfil dela e tudo mais. Por isso que é importante conhecer o parceiro. Ele é um namorado, mas eu tenho que conhecê-lo. E a mulher conhece. No seu íntimo, ela sabe exatamente com quem ele está lidando. Mas muitas vezes, pelo amor ou pela paixão, ou pelo que a sociedade dita, ou às vezes até por alguma pressão familiar, ela acaba deixando aquilo de lado. Não é isso, entendeu? Não traz isso à tona. E aí nós temos depois casamentos que não duram, vamos dizer assim, casamentos com vários problemas. É a mesma coisa de casar e de ter filho. Quando tiver filho ele vai mudar. Também não vai mudar. Casamento não faz ninguém abandonar a droga, casamento não faz ninguém voltar a trabalhar, tá certo? Claro, deixo bem frisado isso, toda regra tem exceção. É importante também, a gente sabe que a DDM está aqui, trabalha muito aqui em São Joaquim, a gente sabe que uma das delegacias que mais trabalham aqui em São Joaquim, em todo o país, acredito eu. É importante também a denúncia, né, doutora? Cada vez que a mulher foi agredida, ela precisa registrar um boletim de ocorrência, ela precisa procurar a polícia para tentar mudar esse cenário também. Porque às vezes a gente observa que a mulher já foi agredida várias vezes e vai denunciar na 15ª. É difícil também a polícia agir nesse sentido, né? Não, realmente, eu penso que a atitude ela tem que ser sempre positiva, a pessoa tem que sempre tomar uma atitude. Ainda que eu não queira registrar a ocorrência, tá? Por princípios, né? Não sei o que uma pessoa pode pensar a respeito disso, mas ela tem que ter uma atitude e não aceitar essa agressão, seja ela física, seja ela psicológica, patrimonial, não aceitar simplesmente, eu aceito, eu tenho que conviver com isso, eu não tenho ninguém para me ajudar. Isso não é verdade. É claro que não é fácil, é claro que um problema que a pessoa vem sofrendo há anos, nós não vamos conseguir resolver em um único dia. Então, o que eu falo para as mulheres é o seguinte, você veio, você deu o primeiro passo. Tá certo? Se acontecer de novo, tem que vir. Se precisar vir à delegacia 20 vezes, nós vamos vir, ela vai vir 20 vezes. Porque, embora a violência exista, para o ordenamento jurídico, essa violência tem que ser provada. Então, nós temos que ter um conjunto probatório forte a respeito dessa agressão física. E é muito comum, não se quer envolver vizinhos, não se quer envolver filhos, parentes, entendeu? Então, acaba ficando, a gente tem que meio que forçar essa situação para que a gente consiga um resultado positivo. Sem contar aquele outro fato, como eu já disse, como esses agressores são pessoas que nós amamos, são pessoas queridas, nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, ou seja, pessoas que
que nós amamos, é muito difícil nós realmente tomarmos essa decisão. Entendeu? Mas essa decisão não quer dizer eu não amo, eu não gosto, eu quero mal. Essa decisão quer dizer eu não aceito a violência. Eu te respeito, então você me respeite. Tá certo, doutora. Para a gente encerrar sobre essa questão do Dia Internacional das Mulheres, a gente fez uma foto aqui, uma imagem de vocês, da sua equipe reunida. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem com relação a isso, que a senhora preparou, inclusive, aqui para a gravação. Vamos lá? Tá certo, então. Mudar é difícil, né? Tudo que nós vamos enfrentar, que seja algo novo, nos dá uma certa preocupação. Pensamos, às vezes, que é melhor ficarmos onde estamos, como estamos, porque a gente já conhece e às vezes já até sabe como contornar determinadas situações. Não resolvê-las, contorná-las. Só que as mudanças, nós temos que entender que elas são grandes oportunidades de aprendizado, de crescimento. E uma grande oportunidade de você mudar de vida, de você deixar a agressão física fazer parte do seu passado.